Aleluia, glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Cadê o povo mais feliz dessa terra? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em Salmo 33, 12 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quem é essa nação? Somos nós, amém? Então nós somos o povo mais feliz dessa terra. Então nós só temos motivos para sorrir, amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar hoje encerrando essa campanha de quarta-feira. Jesus Cristo vai desembaraçar a sua vida, amém? Estaremos hoje encerrando essa campanha em nome de Jesus. E você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí em nome de Jesus no livro de Salmos. Você que tem dificuldade, você abre no meio da Bíblia. E aí vai ficar fácil de você encontrar. E se mesmo assim ainda você diz, eu não consegui, pede ajuda a alguém que está do teu lado. Ou bem no início aí no índice também tem, falando aonde você vai encontrar, qual a página que você vai encontrar. Mas aqui só tem gente bom de Bíblia, amém? Glória a Deus. Aleluia. Salmos 77, a partir do primeiro. Capítulo 77, versículo 1. Todos encontraram? Então vamos ler o que diz a palavra do nosso Deus. 77, Salmo 77, nos diz assim, a partir do primeiro. Clamei, amém? Todo mundo encontrou? Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Agora vamos para o 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei, o 12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. O 14. Tu és o meu Deus que fazes maravilhas. E tu fizeste maravilhas. E é notório a tua força entre os povos. Amém, queridos? Eu quero dar nessa noite como tema da minha ministração, como vencer no dia da angústia. Como vencer no dia da angústia. Então nós vamos estar vendo como e o que fazer para nós vencermos no dia da angústia. E o que é angústia? É aflição, é excesso de preocupação, ansiedade. Quando às vezes a gente recebe um diagnóstico do médico e de repente o médico diz, aqui não tem jeito. Então a gente fica naquela angústia, naquela preocupação de que nada vai dar certo. É uma decepção amorosa, é perca de um familiar, é medo. Então quem é que não passa ou já passou por aflição, por agonia? E eu sempre faço essa pergunta, e vou fazer aqui de novo, quem nessa noite que está aqui, está passando por algum problema? Todos nós, queridos. Todos nós estamos passando por algum problema. Existem os fáceis, existem os difíceis, existem os possíveis e aos impossíveis aos olhos humanos. Mas sabemos nós que para Deus não tem nada que não é possível. Amém, queridos? E o que acontece? Todos nós, e eu não sei qual é a ansiedade
a angústia que você está passando nessa noite. Eu não sei qual é o problema que está te afligindo, que está te afetando. Mas eu sei te dizer que você vai vencer. Amém? Glória a Deus. Então, toma posse, querido, porque quando nós recebemos uma palavra que é lançada, acontece um milagre na nossa vida. Então, toma posse da tua vitória em nome do Senhor Jesus. Então, todos nós passamos por dias difíceis, por maus dias. Todos, qualquer um de nós passamos. E o próprio Jesus, ele disse na palavra dele, lá em João, não precisa você abrir. Em João 16:33, o Senhor diz: no mundo tereis aflição. O próprio Jesus nos alertou que no mundo nós iríamos ter aflições. Só que o próprio Jesus, ele diz: mas tenham bom ânimo. Jesus nos disse que nós iríamos ter aflições, que nós iríamos ter agonia, que nós iríamos passar por tribulações. Mas o próprio Jesus, ele nos encoraja dizendo: tenha bom ânimo. Então, que diante, queridos, de qualquer que seja a situação, o problema que você esteja passando, tenha bom ânimo. E quando você estiver agoniado, quando você estiver na angústia, vai para a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós encontramos refrigério. É na palavra de Deus que nós encontramos a resposta para tudo aquilo que nós estivermos passando, em nome de Jesus. E o próprio Jesus, ele passou por este momento de angústia. Olha o que diz lá em Mateus. Esse eu gostaria, queridos, que vocês pudessem abrir comigo. Em Mateus 14:32. Porque o próprio Jesus, ele passou por um momento de angústia. Mateus 14:32. Não, gente, desculpa, é Marcos. Marcos, é só ir para frente um pouquinho. Marcos 14:32. Amém? Olha o que nos diz a palavra do Senhor. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, isso aqui é Jesus: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes, Jesus disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus quis dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, mas faça segundo a tua vontade e não a minha vontade. Então, queridos, o que nós observamos aqui é que Jesus passou por agonia. Aqui diz que Jesus teve medo, teve pavor, porque Jesus já sabia para onde ele ia depois que ele saísse daquele lugar. Ele sabia que ele ia enfrentar a morte. E a agonia é isso, é algo que você sabe que vai te acontecer de ruim, é algo que você já sabe que vai acontecer, ou fica prevendo que vai acontecer. Então Jesus ali, ele sabia, e ele sentiu agonia, ele sentiu pavor, ele sentiu tristeza. Ele disse para os discípulos que a alma dele estava triste, ele estava profundamente triste até a morte. Então o próprio Jesus, ele passou por esses momentos difíceis. Então é justamente nesse momento em que a gente passa
por essa angústia, que a gente muitas das vezes aí entra em desespero, acha que a gente não vai conseguir, a gente quer desistir, quer parar tudo. Tem pessoas que acabam o seu próprio casamento por conta da agonia, da aflição de não saber o que fazer, como resolver. Pessoas pedem demissão do seu trabalho, aflige a sua própria alma. Então fica sem uma saída, sem saber o que fazer, sem saber aonde recorrer. E muitas pessoas na hora da agonia ali, na hora da aflição, tiram a sua própria vida. Quantas pessoas tiraram a sua vida por conta dessa agonia, por conta desse sofrimento, que não sabe o que fazer e acha que dando cabo da sua própria vida é a saída, acha que é a solução. E aí é onde nessa noite nós vamos estar aprendendo como é que o que nós devemos fazer para a gente vencer esse dia dessa angústia. Porque, querido, quando estamos nessa agonia toda, nessa angústia, nessa aflição, sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente esquece que a gente tem um Deus que é suficiente para nos fazer vencer. E aí a gente acaba esquecendo. Ah, pastora, a senhora não sabe o tamanho da minha luta, a senhora não sabe o tamanho da minha agonia, o tamanho do problema que eu estou passando. Realmente, queridos, eu não sei o tamanho da sua dor, do seu sofrimento, mas eu sei o tamanho do Deus que nós servimos. Amém? E não tem problema nenhum que possa impedir o agir do nosso Deus. Não tem angústia maior que o nosso Deus não possa fazer cessar. O nosso Deus, Ele venceu a morte. Tem agonia maior? Tem problema maior? Tem situação maior do que a morte? E o nosso Jesus, Ele venceu a morte. E a morte, querido, a morte é algo angustiante. Eu não sei se todos aqui sabem, mas tem um mês e alguns dias que eu perdi o meu pai. E realmente, isso é que é agonia. Isso é que é angústia, queridos. É você perder, quem já perdeu aqui sabe, isso é que é angústia. É uma dor que você não consegue entender, você não sabe, realmente você fica, meu Deus, o que fazer? Mas aí é nessa hora onde a gente busca forças em Deus. Porque só Deus, queridos. Essa é uma das piores dores que existe. Existe tantas dores. Dor de dente que é terrível. Quem já sentiu sabe o que é dor de dente. Dor de dar luz, né? Algumas pessoas falam. E, então a pior é a morte. Mas Deus, Ele nos dá força. Ele nos fortalece. É um momento de tanta agonia, de tanta angústia, que você olha assim e diz, meu Deus, por quê? O que eu vou fazer? Não vou conseguir. E de repente Deus vem com refrigério. Deus vem ali e nos acalma e nos sustenta. Porque, queridos, nessa hora somente o nosso Deus que pode fazer a situação mudar nas nossas vidas em nome de Jesus. Então, diante da dificuldade, nós precisamos estar com o nosso Deus, porque é Ele que vai nos encorajar, é Ele que vai nos dar força, amém? E nós lemos aí, no Salmo 77, onde esse salmo não é o salmo de Davi, é o salmo de Asaf. Então nós vamos ver o que através do salmo, o que Asaf, ele nos ensina para nós vencermos o dia da angústia, para nós vencermos essa luta. Asaf é descendente da tribo de Levi, um levita, um levita de excelência, um adorador por excelência. E é tanto que Davi colocou ele ali no cargo de líder dos levitas. Então, para ser um líder é de excelência, amém? Então ali ele nos ensina aqui nesse salmo, na verdade esse salmo não era, quando ele escreveu, não era o momento em que ele estava passando por agonia, que se você for observar, ele já havia passado, porque aqui ele disse, clamei a Deus com a minha voz. E o que é que nós aprendemos com Asaf, esse levita, esse grande homem de Deus, que apesar de homem de Deus, teve um momento que ele quase
saiu da presença do Senhor. Mas o nosso Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece. Então, o que Asaf nos ensina aqui no 77:1? Clamei a Deus, não precisa voltar se caso você não estiver em Salmos. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantarei a minha voz, e Ele se inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Olha o que nós temos que fazer, queridos, no dia da nossa angústia. O que nós temos que fazer para vencer esse dia dessa angústia? Que se não chegou, vai chegar na vida. Não estou profetizando, mas vai haver um momento de nós passarmos. Então, nós precisamos aprender o que nós vamos fazer para quando chegar esse dia, para quando nós passarmos por isso, nós conseguirmos vencer em nome de Jesus. Então, nós vamos fazer o quê? Buscar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor. E era isso que ele fazia, que ele fez ali no momento da aflição. Ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. Quem é que não lembra da história de Jonas? Não precisa abrir também, mas olha em Jonas 2:2, a palavra do Senhor diz, olha o que Jonas está dizendo: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Então o segredo é clamar ao Senhor, o segredo é buscar ao Senhor no dia da angústia. Porque se não for, queridos, buscar ao Senhor, nós não vamos conseguir. Nós precisamos buscar força no Senhor. E Jonas estava ali, sem saída, dentro da barriga daquele grande peixe. Então ele estava sem saída. E qual foi a saída para ele? Clamar ao Senhor. Então qual é a saída para nós? Clamarmos ao Senhor. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque quando nós buscarmos ao Senhor, quando nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Porque aqui eles disseram, clamei ao Senhor e Ele se inclinou os ouvidos para mim. Clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Quem não lembra do cego de Jericó? O que ele fez para receber o milagre dele? E era uma angústia para ele. Uma pessoa que não enxerga é angustiante. Quando acaba a energia mesmo, quando a gente apaga todas as luzes para ir dormir, você não consegue enxergar nada. Então é angustiante, é uma angústia para uma pessoa que não enxerga. E o que foi que o cego de Jericó fez? Clamou ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão ali tentava impedir, mas ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é isso que nós temos que fazer, clamar ao Senhor. Buscar ao Senhor, independente se vai ter alguém que vai tentar impedir ou não. Porque quando nós buscarmos a Deus, quando nós clamarmos ao Senhor, nós vamos ter resposta em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Asaf. O nosso Deus é o mesmo Deus de Jonas. E o nosso Deus é o mesmo Deus de Bartimeu, aquele que era cego. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outra coisa que Asaf nos ensina aí no Salmo, se você tiver, pode acompanhar, senão não precisa voltar. No Salmo 77:11, ele diz, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então ele está dizendo o que aqui? Para a gente recordar, para voltar ao passado. Mas às vezes diz, pastora, mas dizem que a gente não pode voltar ao passado, mas tem passado que a gente precisa voltar. E ele fez isso, ele voltou ao passado. E o que é voltar a esse passado aqui, a que ele se refere? Lembrar de Deus e das coisas que Deus já fez na tua vida. Porque de repente você está hoje passando por essa angústia. E aí de repente você está sem saber o que fazer. Mas provavelmente você já passou por algum momento difícil. E o que aconteceu? Deus não te livrou? Deus te deu vitória e Deus te abençoou.
Então é isso, querido, na hora da angústia, na hora da dor ali, do sofrimento, que de repente você acha que não vai dar certo, que você não vai conseguir, lembra do que Deus já fez na tua vida. Ou lembra do que você já ouviu da palavra de Deus, o que Deus fez na vida dessas pessoas. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Basta só nós buscarmos a Ele e nós lembrarmos. Porque Deus, Ele não pode ser esquecido. Aquilo que Deus fez na nossa vida não pode ser de forma nenhuma esquecido. E às vezes a gente entra em desespero. É normal do ser humano. A gente entra em desespero. Mas quando a gente lembra que nós temos um Deus que fez, e está fazendo e vai continuar a fazer, aí nós vamos ter o refrigério, aí nós vamos ter a calma e saber que esse Deus, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Amém, queridos? E não importa qual seja a situação, qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, mas creia nesse Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Outra coisa que Ele nos ensina, está no 77:13, que diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz maravilhas. Amém? Então nós precisamos, querido, o que Ele fez? Ele reconheceu. Nós, na hora da angústia, nós precisamos reconhecer que é só o nosso Deus. Não tem outro Deus. É tanto que se você for observar aqui, está falando que não há outro Deus. Esse Deus que está aí, está em minúsculo. Quando ele fala que não há outro Deus, ele está dizendo aqui que um Deus minúsculo, então não existe outro Deus, porque o nosso Deus, ele é grande. Amém? O nosso Deus é aquele que faz o impossível acontecer. O nosso Deus é aquele que Ele abre porta aonde não tem saída. Foi o que Ele fez com Jonas ali. Não tinha nenhuma saída para Jonas. De repente Jonas clamou. E o Senhor ali fez com que Jonas saísse daquele lugar aonde ele estava. Em nome de Jesus. Então nós precisamos reconhecer que nós temos um Deus que só Ele pode fazer. Porque para nos livrar da angústia, só Deus. Só mesmo o Deus que nos fez, o Deus que nos criou. Então não existe outro, não existe, queridos, ninguém que possa fazer na nossa vida aquilo que... Porque existe coisas que é possível para nós podemos fazer, mas tem coisas que é só Deus. Então nós precisamos reconhecer. Por isso que muitas das vezes tem coisa que a gente não faz, não consegue de forma alguma. Por quê? Porque nós precisamos entender que é Deus, que tudo na nossa vida é Deus. É o que eu sempre falo para Deus, principalmente quando eu vou subir aqui para trazer a palavra dele, eu digo: Deus, se for para eu subir, para falar de mim, que o Senhor nem permita que eu suba. Porque a cada dia, querido, nós temos que diminuir, para que o Senhor Ele possa crescer na nossa vida. E isso é o quê? É reconhecer que só Deus, que só Ele faz, que só Ele é capaz de fazer o impossível acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, queridos, o que é que nós vamos fazer na hora da angústia? O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa entender que você tem que fazer? É buscar ao Senhor. É clamar ao Senhor de todo o teu coração. Foi isso que ele fez, ele clamou ao Senhor. Porque os ouvidos do Senhor, ele não está tapados para que não possa nos ouvir. Muitas das vezes a aflição, a angústia está tão grande, que a gente diz: Deus não está me ouvindo. Mas Deus, Ele te ouve, querido. Deus, Ele ouve a tua oração. Deus, Ele ouve o teu clamor. Porque o Senhor, Ele não resiste a um coração aquebrantado. Aquele que verdadeiramente busca ao Senhor,
que verdadeiramente busca ao Senhor, o Senhor responde. O Senhor está com os ouvidos dele inclinados para que possa ouvir a tua oração. A palavra dele diz que a mão dele não está encolhida, para que não possa te abençoar. Então, muitas das vezes está faltando só o quê? Nós buscarmos, nós clamarmos ao Senhor. Porque tem pessoas que verdadeiramente só buscam o Senhor mesmo na hora da angústia. Quando tudo vai bem, não busca o Senhor. Mas nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. É na alegria, é na dor, é na tristeza. Seja de qual forma nós estivermos, nós temos que buscar o Senhor. Mas você sabia que existem pessoas que na hora da agonia, na hora da angústia, elas distanciam, elas saem da casa do Senhor, saem da presença do Senhor, porque dizem, eu estou na casa de Deus e nada está acontecendo. É aquela coisa, tem gente, aquela coisa que diz, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Então tem gente que está na presença do Senhor, mas está passando por aqueles dias de agonia, de angústia, de desespero. E aí acha que Deus é o culpado. E aí sai da casa do Senhor, distancia, de repente a gente encontra, que foi que você sumiu? Ah, mas é porque eu estou passando por uma luta. Mas o lugar de lutar, queridos, é na presença do Senhor. O lugar de lutar é com Deus. O lugar de lutar é na casa do Senhor. Porque na nossa casa, nós não vamos ter forças. Nós não vamos conseguir, queridos. Tem tanta coisa no dia a dia para nos impedir de buscar a presença do Senhor. Tem tantas coisas no dia a dia que impedem a gente de clamar ao Senhor. Às vezes a gente se envolve tanto com as coisas do dia a dia, que chega à noite a gente não orou. E buscar o Senhor é isso, é orar. E a gente passa desapercebido muitas das vezes e não estamos buscando, não estamos clamando ao Senhor. E aí espera realmente a aflição, a agonia chegar, a angústia chegar para poder orar, para poder buscar. Então tem momentos que a gente precisa despertar para buscar ao Senhor. Até porque a Bíblia diz, busca o Senhor enquanto pode achar. Porque vai haver um momento que a gente não vai poder mais buscar o Senhor. Então o momento de nós buscarmos o Senhor é hoje, é agora. E é buscar sem cessar, é orar sem cessar, é clamar ao Senhor. Porque só assim nós vamos ter forças, só assim nós vamos conseguir vencer no dia da angústia. Porque não é fácil, querido, não é fácil para quem está passando por uma angústia, por uma aflição, por um desespero. Quantas das vezes a gente vai a algum lugar, é chamado para a gente orar, para dar uma palavra, de repente você chega, aquela pessoa está num desespero tão grande. Já fomos chamados para ir em lugar que tinha jovem querendo tirar a sua própria vida. É desespero. Só que depois, quando você vai ver, não tinha necessidade alguma de ter aquele desespero todo, de ter aquela aflição toda. Então nós precisamos estar buscando, estar orando, clamando ao Senhor. Não só na hora da angústia, mas quando tudo estiver bem também. Amém? Nós precisamos também buscar o Senhor quando tudo vai bem, em nome de Jesus. Então busque ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque quando nós passarmos a buscar o Senhor verdadeiramente, nós vamos ver que esse Deus, Ele é realmente o Deus do impossível. E quando nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor, não tem nada, queridos, que pode nos parar. Não tem angústia, não tem aflição, não tem desespero, não tem nada. Porque quando nós estamos com o Senhor, quando nós estamos firmados no Senhor, podemos até sim passar. Mas nós vamos passar firme, com a certeza de que nós vamos vencer, em nome de Jesus. Então vamos buscar ao Senhor, vamos clamar a Ele, vamos recordar
daquilo que Ele já fez, ainda que nós estamos passando por aflição, mas vamos dizer, eu vou lembrar, porque o Senhor grandes coisas fez na minha vida. Eu tenho certeza, falo sem medo de errar, que grandes coisas Deus fez na vida de vocês. E prova disso é que vocês estão aqui. Prova disso é que vocês estão aqui. Porque grandes coisas o Senhor fez nas suas vidas, em nome de Jesus. E vamos reconhecer que não há outro Deus além do nosso Deus. E que não há outro que pode fazer aquilo que o nosso Deus faz. Porque o nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, em nome de Jesus. Então, somente Ele pode fazer. Só Ele, querido, pode te tirar dessa angústia. Somente Deus pode tirar dessa luta, dessa dificuldade que você está passando, que de repente você diz, eu não vou suportar. Vai, porque o Senhor é a tua força. Se apegue no Senhor, porque Ele é a tua força. Em nome de Jesus. E no dia da angústia, é Ele que vai te fortalecer. Se você buscar a Ele verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus. Porque as lutas vão vir. Você vai vencer uma hoje, amanhã vai aparecer outra. E eu sempre digo que nós precisamos de luta, sim. Nós precisamos passar por aflição, sim. Pastora, sim, queridos, porque se tudo vai bem, a gente não quer nem saber de buscar Deus. A gente nem vai lembrar de que Deus existe. E muitas das vezes é permissão do próprio Deus, para que Ele possa dizer, eu estou aqui. Para que essa aflição, para que essa agonia, para que esse desespero te traga para a presença de Deus. Então, há necessidade, muitas das vezes, de passarmos por tudo isso, para que a gente possa se achegar mais a Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E a palavra do Senhor ainda diz em Provérbios 24, Salomão diz, se te mostrares frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. Então nós precisamos buscar forças no Senhor, porque é só nele que nós vamos encontrar a força. Se nós formos para o vizinho, se nós formos para o amigo, contar o problema, aquilo que nós estamos passando, muitas das vezes ele vai até ficar falando coisas, mas esse Deus, e cadê o Deus que você serve? Então, se é de nós irmos para o amigo, para o vizinho, buscar um conselho, buscar achar que tem uma solução, não, vai para os pés do Senhor. Busca ao Senhor, clame a Ele, confia nele, acredite nele, confesse para Ele, diz para Ele o que você está passando, o que você está precisando. Ele sabe, queridos, o que nós queremos, Ele sabe do que nós estamos precisando, mas Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração. Então busque, clame a esse Deus que tudo pode. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, se coloque de pé neste momento, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida de que Deus falou contigo nessa noite. Em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu tenho certeza disso. De repente, você entrou aqui nessa noite, disse, mas Deus falou comigo. Porque realmente eu estava com uma angústia muito grande dentro do meu peito, uma tristeza muito grande. Então, querido, você não vai sair daqui nessa noite com essa angústia. Você vai sair com a certeza do Deus que pode arrancar essa tristeza do teu peito, essa angústia do teu peito, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus, e leve o teu pensamento a Deus nesse momento, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele está neste lugar. Aquele que ouve o teu clamor, aquele que ouve a tua oração, Ele está neste lugar. E os ouvidos dele não estão tapados, que não possa te ouvir.
E a mão dele também não está encolhida, para que não possa te abençoar. E o que você veio nessa noite buscar do Senhor, saia daqui com essa vitória na tua mão. Saia daqui com essa certeza de que Deus, Ele ouviu a tua oração. E que Deus, Ele ouve o teu clamor. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, querido, neste momento. Em nome de Jesus. Peça ao Senhor nessa noite que acalme o teu coração. Aleluia. Quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Peça a Ele para acalmar o teu coração, querido. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço uma da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. Queridos, outro segredo maravilhoso na hora da angústia. Adore ao Senhor. Amém. Adore ao Senhor, não importa as circunstâncias, não importa a dor, a aflição, mas adore ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, aplaude o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.